Muito legal, gente. Pega a caneta, o papel, o seu caderno e vamos lá. Vamos dar sequência nesse assunto tão importante, porque está escrito na palavra, abra lá em Hebreus 12, verso 14, que esta é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Então nós temos que prestar atenção. Nós temos que nos adequar à vontade de Deus, nos entregar a esse processo do qual nós estamos conversando, os santos de hoje, que é o nosso caso. E nós vimos algumas coisas, mas aqui está escrito, no verso 14 de Hebreus 12, segui a linha, a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu tinha dito para vocês que essa palavra ver, esse verbo ver, ele não é simplesmente enxergar com os olhos naturais, mas é aquilo que eu disse para você, se tornar um como aquele que é contemplado, adorado. Ou seja, nós vamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Cristo. E isso envolve todo um processo de atenção, valorização e entrega, para que você se torne um igual àquele que você contempla. Aleluia! Então, gente, isso aí está muito bem expresso, e eu falei algumas coisas sobre isso, a gente continua, né? Eu tinha dito essa frase, a palavra santificação tem um significado, tanto no Velho como no Novo, de separação, né? Estarmos separados para um propósito, que eu falei sobre isso. Deus sempre tem uma finalidade e tem um propósito. Já dissemos algumas coisas importantes, e eu estou terminando isso hoje e entrando numa outra parte, dizendo aquilo que não é santificação. E vimos lá, não é santificação um processo para se tornar santo, porque uma vez que eu e você, nós nos entregamos ao Senhor Jesus, uma vez que eu me torno uma nova criatura, eu sou santo. Então, eu sou santo por causa da minha natureza. Legal, né? Porque isso vai contra uma opção de teorias religiosas e a mente não tem como captar isso não. Você tem que receber aquilo que está escrito. Diga aleluia. E é assim que funciona, quando nós recebemos pela fé e assumimos o comportamento daquilo que está escrito, a nossa vida anda e a gente vence as trevas. Então veja, santificação não é então um processo para ser santo, eu já falei isso com vocês. Seguindo, eu disse isso no domingo retrasado, santificação não é um processo automático de mudança instantânea. Ok? Lembra que eu dei o exemplo de que Deus compara o homem a uma árvore que produz frutos? E a produção de frutos não é no dia seguinte, mas é um processo. Ele vai crescendo, a árvore vai crescendo até ela dar o resultado final da qual Deus designou para que ela fosse frutífera. E assim é a nossa vida, diga aleluia. O processo de santificação, gente, também é chamado, pode anotar aí, de um processo de amadurecimento, do qual eu e você, nós temos que ir para lá, porque Deus, Ele mostra que é assim. Então não interrompa esse processo, não saia desse processo, senão serás um eterno infantil. E você não verá resultados de Deus tremendos na sua vida. E sabe, por causa dessa infantilidade, pessoas saem da igreja, entram para outra igreja e diz aquilo ali, e fala bobagem e tal, e fica lá numa opção de coisas na cabeça e nunca se entrega àquilo que Deus pede. Não vai funcionar. Essa é a mensagem da fé, diga amém nessa manhã. E por último, então, santificação não é, eu quero fazer um comentário breve, mas importante sobre isso aí, santificação não é um processo meramente de mudança de aparência. É claro que eu me torno uma nova criatura, eu mudo a minha aparência. Eu tinha aquela cara infernal, capetoide, e agora que ele tem aqueles olhinhos de Jesus, eu sou uma florzinha, até canto, sou uma florzinha de Jesus. Eu me lembro de um rapaz, na igreja onde eu fui pastor durante muitos anos, auxiliando o bispo, e muito legal, tinha um rapaz lá que eu vou contar um negócio. Se você encontrasse aquele rapaz de noite numa esquina, só de olhar você caía duro, mas o cara recebeu Jesus. Um outro olhinho, aquela transformação maravilhosa, aí você vê que agora ele é benéfico, né? Benigno. É óbvio, há uma mudança, né? A Bíblia declara no livro de Provérbios que quando há alegria no nosso coração, o nosso rosto, o quê? Olha o segredo para os feios e as feias. Pastor, eu queria mudar, eu estou muito feio, calma, Cocada. De repente, uma cirurgia plástica também ajuda, algumas coisinhas. Mas a melhor coisa é a alegria do coração, a formoseia o rosto. Te dá alguma coisa diferente. É isso que nós estamos precisando.
Mas por que eu falo sobre isso? Porque há uma mentalidade ainda, parece que dominando em muitos ângulos da igreja do Senhor, essa questão da aparência de crente. Toma cuidado com a aparência de crente, hein? Porque a aparência de crente não vale. E aliás é isso que contamina muito, né? Porque alguém lá do lado de fora, é crente, então espera que o cara de repente é de Deus, vamos ver, né? Tem que ter um comportamento diferente do meu, maléfico, né? Aí a pessoa se decepciona com um crente que mente, que rouba, que faz uma opção de coisa, fala, mas é crente, por isso, tá vendo? Vou te falar, a igreja, é isso aí mesmo, já apoia o pastor também, pastor não vale nada e tal, e vai lá. E aquele cara, olha gente, conheço pessoas que têm a maior aversão à igreja por causa de um mau testemunho de alguém que se disse crente. E sabe, não se iluda, seja uma pessoa equilibrada. No meio da igreja tem de tudo. Será que temos lobo no nosso meio? Aqui não? Olha aí. Bom, eu digo para você que não deve se julgar pela aparência. Ah, pastor é tão bonitinho, olha os olhinhos dele. Chegou assim para mim, falando uns negócios, contando uma historinha, acabou levando meu dinheiro, não pagou, miserável. Ele me pediu 500 pratas, eu dei a ele, eu tinha que pagar uma conta, entreguei. Infantilidade nossa, falta de sabedoria. Aquele que é regulamentado e dirigido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo já vai mostrando algumas coisas. Tem alguma coisa aqui que não está estranha. Alguém está entendendo o que eu estou te falando? Ah, o cara deu uma credencial porque tem um crachá, tem uma carteira. Olha aí, tem uma carteira, eu sou pastor. Rapaz, hoje se compra pela internet carteira de pastor. Se compra título de tudo. Você quer um título aí, você compra. Então nós temos que tomar um cuidado, gente, porque a aparência por si só, e a gente tem essa fragilidade, se é que eu posso dizer assim, de olhar para as pessoas assim e dizer, não gostei dela, não muito metida e tal, não conhece a pessoa, não sabe, nunca conversou, nunca conviveu, mas tem esse negócio, e Jesus disse lá, não julgue pela aparência. Eu sou crente porque tenho uma Bíblia grande e ninguém tem, porque falo, aleluia, glória a Deus. Eu vou te falar, as trevas não se impressionam com isso aí não. Aliás, as trevas até usam isso aí para enganar o povo. Não está escrito que eles se transformam em anjos de luz e vem com linguajar evangélico, evangeliquez, falando uma opção de coisa, mas é lobo. Agora, recentemente, o pastor Paulo foi resolver um negócio tal, e encontrou uma pessoa que queria, perfeitamente, porque eu conheço, e foi meus amigos, e tudo da igreja, falando aquele linguajar evangélico, colocando tudo, então mostrando para a pessoa, então esse cara é um crente, sabe tudo, tá, beleza. Aí de repente, um momentinho, deixa eu atender o telefone aqui, se afastou um pouquinho e começou a falar no telefone e mandou um bocado de marimbondo para fora. Aqueles palavrões bem cascudo. O pastor Paulo olhou assim, ih, rapaz, hein? Essa coca é Fanta, olha aí. Deixa eu te mostrar algo interessante em Mateus capítulo 7. Gente, nós temos que viver com sabedoria, gente. Pega uma pessoa na tua frente, conta uma história, mostra a carteira, mostra isso, tudo. Calma. Geralmente o cara quer que você tome uma decisão rápida, faça isso, faça aquilo. Calma. Então veja, no verso número 15, Jesus diz assim, acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam, disfarçados. De quê? De ovelha. Pastor, mas que ovelhinha linda. Calma, vamos ver se é ovelha mesmo. Calma. Como é que calma, pastor? Mas é ovelha, olha que bonitinho, até o berro, olha lá. Olha aí. Calma. Mas está escrito lá, as ovelhas, mas por dentro, olha aí, por dentro, grifa aí, são lobos. Por dentro são lobos roubadores. Agora, verso 16, Jesus diz assim, pelos seus frutos os conhecereis. E às vezes, gente, é isso na prática que mostra. Anda um tempo com essa pessoa, fica ali, vai observando e você vai ver os frutos. Não tem como, é igual um tubo de pasta de dente. Está escrito lá o nome daquela pasta de dente, quando você apertar vai sair aquilo que está escrito. Então se por dentro essa pessoa é estranha, ela não tem comprometimento com Deus, mas ela se diz comprometida,
Ela tem gesto e atitudes, e aleluia, glória a Deus e tal, tudo aquilo ali, naquela aparência, naquele convívio, onde é fácil dizer glória a Deus, aleluia, mas naquele momento em que ninguém está vendo nada, ninguém está lá, é lá que o anjo está com a prancheta. Aqui o anjo não precisa da prancheta, mas naquele momento, ele está anotando tudo. A pessoa se engana a si própria. Está dando para entender, gente? Se nós não formos transparentes com nós mesmos, estamos liquidados. Vamos deixar a sonda do Espírito Santo falar comigo a necessidade do meu aperfeiçoamento e mostrar as áreas que eu preciso mudar. Não vou completar essa carreira da maneira que eu quero ver a minha vida abençoada e eu poder abençoar outros. Então Jesus falou, pelos frutos vocês vão conhecer, diz lá assim, olha, não pode a árvore boa, verso 18, produzir frutos maus, nem a árvore má, produzir frutos bons, verso 20, assim pois, pelos frutos. E frutos envolve, gente, tempo. Anda com uma pessoa um tempo, pastor, ele é maravilhoso, eu conheci esse rapaz, ele é um crente tremendo, aleluia, ele se envolve, ele diz glória a Deus, ele sapateia, ele ora em línguas, eu já estou querendo casar porque é de Deus, mas tudo que Deus me pediu, olha aí, ele respondeu, Senhor, muito obrigado e tal, e o cara quer casar em 2 meses, 3 meses, anda com esse abençoado, durante um tempo, para ver se é abençoado. Tem que andar, gente, tem que ver, porque mais cedo ou mais tarde, se não tiver a seiva correta, não pode produzir fruto bom. Pelos frutos, são os resultados da nossa vida. Não é o que eu digo, é o meu comportamento. Amém é pouco, é tempo de lixa mesmo, aleluia. É verdade. Está pegando isso? Por que é que o homem se desvia com facilidade para as coisas da aparência? Óbvio, porque ele só pode julgar aquilo que ele vê. Mas esse não é o julgamento que Deus me pediu. Ele me pediu que nós, eu e você, sejamos sábios de esperar aquilo que é fundamental, justamente os frutos. Alguém está pegando? Até mesmo um processo da igreja, nós temos que ter essa calma, gente, de avaliar e dar um tempo. A nossa vida tem que ser assim, nós temos que ser pessoas treinadas pela palavra a não serem precipitadas a fazerem nada de maneira rápida. Tem muita gente que toma tombo dentro da igreja com os próprios irmãos, porque não está escrito isso, não, pastor, mas é irmãozinho da igreja, gente boa, eu ia ajudá-lo. Pois é, ele te deu um tombo. Deus não te dirigiu nada para fazer isso, por que você está fazendo? Nós temos que tomar cuidado, gente. Porque dentro da igreja genuína do Senhor tem uma periferia de pessoas com más intenções. Aí quando encontra alguém, um grupo amadurecido, essa pessoa não se cria ali. Por quê? Ninguém é bobo. Ninguém é infantil. Está dando para pegar? Nós temos que crescer. Para muitos, ouça isso aí, erradamente, santidade é simplesmente como a pessoa se veste. Sem mais nada a declarar. Regras humanas de não pode isso, não pode aquilo. Isso é tudo, o homem estabeleceu isso. É óbvio, quando eu sou transformado pelo Senhor, a minha maneira de viver muda, até as minhas vestes, óbvio. Mas não significa que santidade é algo de aparência de santo. Porque não existe isso, isso é um perigo, gente. Eu já participei uma vez, eu estava numa reunião, não sei porque que eu estava naquela reunião naquele dia, só para ficar irado. Porque alguém resolveu subir no púlpito, um pastor, e começar a pregar mais ou menos sobre essa situação. E ele começou a trazer os exemplos, ia para lá e para cá, e eu estava ali só sentado, meu Deus, onde esse menino vai chegar? Senhor, tem misericórdia. E o cara começou a falar, e ele teve a infeliz ideia de chamar uma das esposas do pastor, botar a pessoa aqui na frente,
para declarar que santificação, esse aqui é um exemplo de santificação. Não estava falando sobre o comportamento, sobre os frutos, estava falando sobre a altura da saia da esposa do pastor. Quase eu tive um infarto ali embaixo, rapaz. Ainda bem que o chefe da minha igreja naquela época deu um esculacho no rapaz. Falou, mas você não sabe nada. Aí depois, sabe o que acontece? Você vai vendo as pessoas tão legalistas nesse comportamento de aparência de coisas. Aí você vai analisar, no fundo, essa pessoa tinha altos problemas de família, seus filhos rejeitavam o pai porque tinha uma maneira assim. Na igreja era esse santo, em casa era uma peste. E soube, depois de algum tempo, alguns anos após, já tinha que se separar da mulher. Só falando assim, um imbecilóide desse, me sobe no para falar uma bobagem dessa. É por isso, gente, que esse lugar aqui é um lugar sério. Você vai ver muito poucas pessoas pregando aqui. Quem vem aqui, eu conheço a vida deles. Não, o cara chegou, pastor, me dá uma oportunidade, sim, porque só eu vou dar uma musiquinha, vou dar um testemunho e tal. A maioria dessa turma que fala isso quer aparecer, quer vaidade, vai falar uma opção de coisa, mas não vive aquilo. É sério, gente. Olha só, Deus está lá em cima e nós estamos vivendo nesse mundo caótico, do mal, e Ele está querendo pegar a mim, a você e levar para o inferno. E Deus espera que o seu povo, seus líderes, cuidem eficientemente e façam com que a sua igreja cresça em maturidade, para não se desviar, porque eu saiba, eu e você não chegamos ainda. Então, qual é o tempo que a gente gasta aqui? 20 anos, 30 anos, para no final da história descer o elevador? Porque não aprendi nada, não me entreguei a Deus, não tive sabedoria suficiente, e achar que a igreja do Senhor é esse negócio, tudo vale, casa da mãe Joana. Para com isso, rapaz. Que alguém diga amém. Amém. Não trate de cuidar da sua casa se o inferno não entra lá. Nós cuidamos da casa de Deus? Cuidamos das pessoas? É assim que vai funcionar. Vamos fazer isso, não vamos fazer nada. Vamos fazer o quê? Aqui tem regra, é assim é certo, é como uma palavra, é assim que funciona e tal. É por isso que as pessoas que se entregam a esse tipo de processo, entendem, crescem. Você vai lá olhar a vida das pessoas, 10, 15, 20 anos, tem uma família abençoada, nada falta, Deus abençoa, está ali, aquela árvore firme, frutificando, dando sombra para todo mundo deitar lá e tirar aquele ronco. Maravilha, hein? Escreve essa frase aí: processo de santificação acontece de dentro para fora. Então, que aparência é essa? Eu tive muitos problemas na minha juventude quando eu me converti. Dá para entender um pouquinho, né? Eu era do mundo. O meu coração foi conquistado por Jesus, né? Nessa época, eu e o pastor Fragali, a gente entregou a nossa vida, éramos alunos de faculdade. E o nosso coração é de Jesus, mas a gente era normal e continuamos sendo pessoas normais. Diga amém. Porque não dá para entender, às vezes o crente ele se transforma, ele começa a ter uns comportamentos que não é ele, porque lá na casa dele, no trabalho dele, ele não é assim, mas chega na igreja, ele é diferente. Está tudo errado, você tem que ser o mesmo na tua casa, no teu trabalho e na igreja. Então eu sempre fui contra a determinados jargões e estereótipos evangeliqueis, porque eu acho que aquilo ali é estranho. Não é assim que eu lido com as pessoas. Então naquela época, eu e Maurício, a gente jogava uma bola, eu ia para a praia, a gente ia de sunga, o pessoal ficava escandalizado, lá, são do demo aqueles caras lá. Eu não vou ali, do sunga, cara normal. Alô, acorda. Aí a maioria das pessoas que ficam assim, com essa cabeça legalista e esse tipo de visão, tem problemas, se quebram. Cobrando santidade. Aê! Cobrando santidade de quê? Na veste. Não pode isso, não pode aquilo. É assim que está escrito? Não. Está vendo? Olha a lixa. Ninguém dá glória a Deus, aleluia. É isso aí. Escreve mais uma aí. Nós não resistimos e vencemos o inferno, as trevas com a aparência de santos. Nós resistimos e vencemos as trevas nos comportando como Deus pede. É diferente.
Então, não resistimos e vencemos, porque somos da academia da fé. Olha aí, Fernando, olha a minha carteirinha, que a gente nem tem ainda, nós estamos programando ainda uma carteirinha, mas olha a minha carteira. Ele não está nem aí para carteira, para título, Supremo, Supremo Apóstolo, Supremo Mestre, Supremo... Ele não está nem aí para isso aí. E as pessoas, elas têm essa mania de pegar coisas humanas e abraçarem títulos e coisas, e acham que aquilo ali é o máximo. Meu Deus do céu, isso aí, ó, o inferno está rindo disso aí. O inferno fica preocupado, como eu falei, naquele dia onde ninguém vê, você procede como Deus pediu. Aí ele fica desesperado. O quê? Esse cara está me causando problema. E é um cara mais normal. Ama Deus de fato, porque tem procurado fazer o que Deus pede. Aleluia! Amém, gente? Amém. Então isso não funciona. Guardou isso no teu coração? Então legal, isso que o que santificação, santidade não é. Agora deixa eu introduzir um pouquinho, a gente tem um tempo aí, para falar um pouquinho sobre as razões ou os motivos que Deus requer de mim e de você a santificação. Nós vemos o verso que é claro. Lá em 1 Tessalonicenses também fala sobre isso. No capítulo 4, verso 3, é a vontade de Deus a nossa santificação, a nossa transformação, o aperfeiçoamento. Então vamos falar do primeiro motivo, ou da primeira razão, porque Deus requer de mim e de você esse processo de aperfeiçoamento. E é óbvio isso, né? Deus é santo e nós não podemos andar com Ele sem vivermos esse processo. Ok, gente? Então, eu tenho explicado isso para vocês, porque isso tem causado, vamos dizer assim, uma ilusão de que nós estamos andando com Deus para vencermos aquilo que nós queremos, ou para obtermos resultados naquilo que nós queremos, separando a nossa vida comportamental de Deus. Isso não interessa. Eu sou assim mesmo, pastor, é meu jeito e tal, mas olha aí, Senhor, me ajuda, porque eu tenho um negócio aí na frente e tal, me dá uma grana, resolve isso para mim, aleluia, o Deus da vitória, Ele é o Deus da guerra e tal. Legal, eu sou pastor da fé, gente, e eu sei que funciona, eu tenho resultados. Então não é uma questão só de falar sobre fé, mas é um estilo de viver que faz com que Deus me abençoe e me dê vitória. Essa é a diferença. E nem todos estão querendo pagar esse preço de serem o que Deus nos chamou para sermos. Não é para termos. Ele cuida de nós. Alguém entende que Ele é nosso Pai? E se você confia nele, não te faltará nada. Pronto? Pastor, mas estou enfrentando uma luta. O quê? Esse livro diz, você está enfrentando uma luta? A luta é dele. É só ficar firme. Mas não vamos embrulhar isso aí. Então hoje ainda tem essa ideia, porque isso é uma visão do mundo, de que a verdadeira felicidade é ter grana. Então o pessoal entra na igreja com esse negócio de obter de Deus. Como de um modo geral, muitos frequentam religiões para obterem alguma coisa, mas nunca vão olhar para si mesmos e dizer assim, eu preciso mudar. Eu não estou legal lá em casa, estou falando umas bobagens para minha mulher, estou deixando ela chateada e tal. Interessante, né? Eu quero ter coisas, mas não quero mudar. Então, pede para sair de campo, porque não dá para andar com Deus assim. Sinto muito ter que dizer isso. Porque Deus requer de mim e de você transformação. E vou te falar mais, hein? Ele pediu de Jesus. Pastor, não pode ser. Heresia, mandaste uma heresia. Não mandei heresia nenhuma, vou te provar agora. Por favor, tenha bondade. Hebreus capítulo 5. Mas Jesus é Jesus. Perfeitamente, disse bem, Jesus é Jesus. Você é você. Eu sou eu. E ninguém fica de fora. Olha aí que maravilha. Hebreus 5, verso 8, ó nobre igreja. Veja o que está escrito: embora sendo filho, ele, o Senhor da glória, aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Jesus? Porque ele viveu como homem, ele tinha que vencer as trevas como homem. Que alguém diga glória. Aliás, aqui eu vou dar um parênteses. O nosso programa na época da Páscoa, eu vou passar 2 mensagens que um tempo atrás eu preguei aqui sobre
aquilo que os discípulos não viram na ressurreição de Cristo, que é fundamental. Jesus viveu como homem e venceu as trevas como homem. 100% Deus, mas venceu e viveu como homem, debaixo do Espírito Santo, foi ungido pelo Espírito Santo, era guiado e dirigido por Ele. Diga aleluia. Como é que ele chega e dá uma declaração ali, em obras maiores você fará? Muito legal, né? Mas aqui, vamos lá. Aí no verso seguinte, 9, e tendo sido aperfeiçoado, não acredito no que eu estou lendo, ele era perfeito, e tendo sido aperfeiçoado, vou repetir, tendo sido aperfeiçoado, então ele se tornou o autor e consumador dessa obra gloriosa. Você entende que o que Deus tinha preparado, final, de bênção para a humanidade, dependia de Jesus se entregar a um processo de santificação? Ou você acha que Jesus não foi tentado igual a mim, igual a você? Não foi tentado na área sexual, na área de dinheiro, em qualquer área. Foi, porque a Bíblia diz que ele foi. Eu li aqui na quinta-feira sobre isso. Mais um verso. Vamos a João capítulo 17. Glória a Deus! Estou animado. Jesus é nosso exemplo, gente. É por isso que nós vamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Ele. João 17, no verso 17, ele ora ao Pai e diz: Senhor, olha só, santifica estes meus discípulos, o teu povo, na verdade, a tua palavra é a verdade. Que eles sejam aperfeiçoados, que eles se transformem pelo poder vivo da tua palavra. Aí olha só a declaração dele no 19: e a favor deles eu me santifico a mim. Olha, eu me santifico a mim mesmo. Diga a glória. Eu só quero que você entenda aqui nessa manhã, gente, que esse é um processo pelo qual a igreja do Senhor não pode deixar de lado e não pode chegar e dizer assim: não, isso eu não quero. Então você está fora da programação de Deus. E eu vou te falar, se ficar fora da programação, você está na periferia onde o inferno te abraça. Mais cedo ou mais tarde ele te pega. Alguém está pegando? Ah, pastor, mas esse tipo de... mas isso aí... É justamente isso, gente. Olha só, o nosso espírito não é o do mundo. Eu vou te falar, no processo de santificação, de aperfeiçoamento, nós temos que trabalhar um espírito de humildade. Humildade não é algo automático. Não, pastor, não tem problema, eu sou um cara humilde. Você tem carne? Tenho. Então, você está fora de eixo. Enquanto nós vivemos sobre a face da terra, eu tenho que trabalhar e abrir o meu coração e tomar uma decisão de ser humilde. De reconhecer que preciso de mudança. De que olha só, peraí, menos, baixa essa bola, senta. A Bíblia fala: não pense de si mesmo mais do que convém, Elinho. Segura a peteca. É o inferno inflando. Não dá certo, gente. Vá comigo a 1 Pedro. Glória a Deus. Eu vou dando glória a Deus, aleluia, porque... Vamos, gente, essa é a palavra. Preste atenção. 1 Pedro, capítulo 1, verso 14, Pedro então diz assim: como filhos da obediência, é o nosso caso, diga amém. Não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Em outras palavras, Elinho, olha só, você é nova criatura, não viva como velha, hein? Bom, como filhos da obediência, verso 15, verso 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos, grifa, santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então Deus está falando sobre algo comportamental, é exatamente isso. Aí ele manda ver o que está escrito em Levítico: está escrito, sede santos porque eu sou santo. Essa é uma carta, e eu já disse para vocês, eu entreguei para vocês aqui o tratado de conduta da nova criatura. E as cartas nos ensinam a amadurecer. Falam sobre o nosso comportamento, diga glória.
Então deixa eu dar uma revisão aqui para você entender. Então a gente viu que por causa da nossa nova natureza, nós somos santos. É uma questão de natureza. O que não significa que nós vivemos automaticamente como santos, porque exige de mim e de você uma decisão para isso. Captou? Como é que isso funciona? Constantemente o Espírito Santo e a palavra me mostrar aquilo que eu preciso mudar. Ah, mas eu não quero. Quem tem que mudar é meu marido. Quem tem que mudar é minha mulher. Quem tem que mudar são os outros. Eu estou sempre certo. Ah, rapaz. Um raio tem que pegar a sua cabeça. Não funciona, gente. Mas por que eu não estou com essa janela aberta, Senhor? O que eu preciso melhorar? Senhor, mostra para mim aonde eu estou. Mostra se eu preciso. Se tem alguma coisa, o que está acontecendo? Eu vou dizer uma coisa, como é que é fácil a gente descobrir isso. Bom, primeiro, se eu estou disposto a essa janela, para que o Espírito Santo fale comigo e a palavra, ótimo, porque quem não tiver essa janela aberta para esse livro, eu disse para vocês, quinta-feira eu mostrei, esse livro está aqui para a nossa correção, a nossa instrução, nossa edificação. Então não é a minha maneira de ser construído, é a maneira dele. Hello, somebody? Mas aí, a gente pode olhar para um outro ângulo. Bom, eu estou com essa janela, eu não sei se estou aberto ou fechado, então olha os resultados da sua vida. Aí eu olho os resultados. Ih, está quebrado nessa área, relacionamento. Ih, está quebrado nessa área de finanças. Está quebrado nessa área, está quebrado. Então isso é a prova de que essa janela não está aberta. É a prova que eu não estou me moldando ao pensamento de Deus para agir com base no que Deus me pede. Captou isso? Isso é um grande problema. Pessoas ouvem demais, mas praticam pouco. Não tem um coração aberto e completamente aberto para esse livro. Não tem um coração colocado assim, esse livro é a minha vida. O que ele diz é assim que eu vou fazer. Senhor, me ajuda a ser essa pessoa que está escrita aqui que eu devo ser. Não é aquilo que eu quero que aconteça nos outros. Alguém está pegando? O problema de relacionamento familiar é esse. A pessoa não abre mão do que acha, do que pensa. Consequentemente, continua se comportando como continua. E nada funciona. E na ilusão de que quem tem que mudar é o outro. Mas o outro me faz sofrer. Amém. Então sofra e seja aperfeiçoado. E se realmente eu faço a minha parte em termos de mudança daquilo que o Espírito Santo me pede, qual será a minha surpresa quando Deus vai colocar a mão no meu cônjuge e vai mudar? No Casados para Sempre, que vocês estão fazendo aí, um bom grupo está fazendo, tem lá o testemunho do casal que começou a fazer isso aí. É só ler o livro dela. Maravilhoso. É um livro que todos os casais têm que ler, sabia? Todos. Então, gente, não cai nessa ilusão, isso é uma coisa da carne, o inferno parece que vela, de que nós não precisamos de mudança. Nós precisamos, gente. Para sermos pessoas que Deus pede, Jesus entrou nesse processo, você viu lá, ele aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, porque se entregou, decidiu, diga aleluia. Você pode ficar aqui 10 anos nessa igreja e continuar sendo a mesma pessoa, cheia de problemas. Mas daqui a um ano você já pode me contar, pastor, eu já estou tendo vitória em cima de vitória. Isso é a prova pelos seus resultados que eu estou olhando assim, tua vida está mudando. Você está mudando. Diga aleluia. É assim que funciona, gente. Então escreva aí. A maneira do mundo viver é a prova de que o amor de Deus não está nele. Bom, então nós poderemos tirar por tabela de que a maneira do povo de Deus viver tem que ser a expressão do amor de Deus. E eu já disse para vocês que amar não é dizer que ama, é um comportamento correspondente. É uma ação com base nesse livro. É uma diferença nesse mundo que vai expressar que Deus está aí. Mas eu não estou nem pensando nos outros, estou pensando em mim. Está vendo como é que nós estamos fora de foco? E quando a gente entra no foco, no equilíbrio, as coisas começam a andar na nossa vida. Deus começa a abençoar.
Você fala com Deus, vem o resultado. Gente, você faz uma oração do céu para a terra, o inferno treme, ele sai. Aleluia! Tem alguma coisa aí legal, hein? Por que Jesus era tão ungido? Escreve isso aí. Por que Jesus era tão ungido? Porque ele era obediente. Pastor, então se eu for obediente, também serei ungido? Sim, a unção de Deus crescerá na sua vida com base na obediência. Se permanecerdes em mim, Elim, João 15:7, e as minhas palavras permanecerem em você, você pede o que você quiser e será feito. Mas você entende quando Jesus está falando, quando ele fala de palavra permanecer, significa que muda a minha vida esse livro, gente. Ele é o livro da mudança. Se esse é o livro apenas da informação que eu recebo de Deus, se esse é o livro apenas daquilo que eu aprendo na minha cachola e boto para dentro que Deus é, mas isso não mexe na minha vida, tem alguma coisa errada. Então não caia nessa ilusão, esse livro te chama à transformação, a mim e a você. Deus nos chama para caminhar com Ele, para ser mudado. E nesse processo, somos abençoados de todas as áreas. Glória! Vencemos as trevas. Deu para pegar isso aí? Nós vamos continuar no próximo domingo. Tem mais coisas para a gente conversar, tem alguns outros motivos. E eu quero te mostrar algo do passado que nos ensina, muito interessante. Vamos terminar com esse verso. Romanos 15. Nós vamos participar da Santa Ceia com alegria. Justamente a razão de sermos nova criatura, de novas criaturas, nós somos hoje. Essa é a possibilidade de nós sermos pessoas diferentes. Que alguém diga glória. Não é simplesmente mudança de hábitos, gente. Se eu não sou nova criatura, eu não consigo segurar os hábitos. Porque quem é porquinho, como diz lá, a porca gosta de ir, tu lava, dá um banho nela, que maravilha. Ela vai lá e deita na lama. Porque é a natureza dela. Aí a nossa natureza mudou, que alguém diga glória. Agora então nós temos condições de decidir, de escolher mudar hábitos. Só um amém do lado de lá, com alegria, senti que pegou. Captou. Romanos 15:4 diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Para um pouquinho. Tudo que foi outrora escrito e Deus nos mostra através do povo que Ele escolheu para que Jesus viesse. Gente, está lá a prova de dizer assim, isso a gente não deve fazer, não deve ser assim. A gente aprende com os erros. Será que nós não estamos aprendendo? Ou nós estamos copiando os erros do povo do passado? Uma boa parte da igreja do Senhor está copiando os erros do povo do passado. Não captou? Não viu que eles estavam errados? Foi a missão dos profetas. Por que Deus deixou registrar? Para pensar nisso. Eu vou te falar agora, hein? Olha que legal. Por que Deus deixou registrar as cartas, as cartas escritas pelos profetas ao seu povo? Por que Ele deixou? Você sabia que essas cartas, a maioria delas, se não todas elas, falam de julgamento e juízo porque o povo está errado? De que Deus está dizendo, conserta, está errado, não faz isso, olha só, vocês estão sendo contaminados, está entrando algumas coisas, estão contaminando, vocês estão com a malignidade. Gente, final dessa história, Deus dizendo, através dos profetas, vocês vão para o cativeiro, voltam a ser escravos de novo. Está pegando isso, gente? Deus nos libertou das trevas, de uma vida comportamental, de uma natureza que só me fazia comportar daquele jeito, para me dar uma nova vida, uma nova natureza, para que eu me comporte como Ele me pede, para ser abençoado, para ser livre, para abençoar outras pessoas. Aleluia, amém?